Olá, eu sou o Sector e seja bem-vindo ao Grande Curioso. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história das adolescentes que lutaram contra os nazistas. Mas antes de eu te contar essa história, eu peço para você que gosta de curiosidades e coisas desse tipo, deixar o seu gostei e a sua inscrição caso não seja inscrito. Então, sem mais delongas, que a história comece. A ideologia associada ao Partido Nazista, ao Estado nazista, foi uma ditadura que deixou marcas de atrocidades no mundo. O nazismo apoiava teorias como a hierarquia racial, sendo que os povos germânicos, chamadas de raça nórdica, eram descritos como os mais puros da raça ariana e eram, portanto, vistos como a raça superior. Não é novidade que as atrocidades cometidas por essa ditadura marcaram o mundo. Em meio a tantos atos monstruosos contra a humanidade, algumas histórias de verdadeiros heróis se destacam. Na Segunda Guerra Mundial, quando estava acontecendo a ocupação nazista na Holanda, 3 adolescentes viraram ferozes combatentes da resistência. Anne Scheft, uma jovem de 19 anos, e as irmãs Truus e Fred Overstegen, de 16 e 14 anos. Foram essas jovens resistentes em 1940. De acordo com a entrevista dada para a antropóloga Alice Jonker para o seu livro Under Fire, Woman in World War II, de 2014, Fred Overstegen disse que foi sua mãe quem a incentivou a fazer bonecas para as crianças que tinham sofrido na Guerra Espanhola. A família das jovens vivia na pobreza, mas isso não as impediu de ajudar quem precisava. Elas receberam refugiados da Alemanha e de Amsterdã, um casal de judeus, uma mãe e um filho, que viviam no sótão da casa delas. E na época da invasão nazista na Holanda, esses refugiados mudaram de lugar. Isso porque os líderes da comunidade judaica tinham medo que a casa da família Overstegen fosse inspecionada por causa das tendências políticas da família. Junto das irmãs, a amiga Anne Scheft era uma jovem que tinha deixado a faculdade de Direito, depois de ter se recusado a jurar lealdade à Alemanha. As 3 eram integrantes da resistência, e elas são lembradas por atrair os nazistas às florestas e matá-los. No começo da ocupação, as irmãs Overstegen faziam coisas pequenas para a resistência que estava crescendo. Elas distribuíram panfletos e colavam cartazes, isso porque se acreditava que a resistência era uma tarefa masculina. Mas o comandante do Conselho da Resistência, Franz van der Wiel, viu que as irmãs eram dedicadas e as convocou para integrar a sua equipe, claro que com a permissão da mãe das jovens. Depois disso, as irmãs eram membros oficiais de uma célula de resistência de 7 pessoas, e em 1943 essa célula cresceu quando Anne Scheft entrou. As 3 trabalhavam como uma unidade independente, seguindo as ordens do Conselho da Resistência. E as 3 foram uma exceção, porque elas pegavam em armas para combater os nazistas e traidores holandeses. Depois de um tempo, elas começaram a ter um papel mais ativo. Das ações mais ousadas que as jovens faziam era ir em tabernas ou bares e atrair os seus alvos. Elas os convidavam a dar um passeio pela mata ou floresta, e lá eles eram executados. Mas nem todas as execuções eram feitas nesse mesmo estilo. Às vezes elas matavam suas vítimas enquanto andavam de bicicleta. Elas faziam isso para que conseguissem fugir rapidamente, e nesses casos não tinha parte do flerte. Scheft começou a ser facilmente reconhecida pelos nazistas por causa do seu cabelo ruivo, e no dia 17 de abril de 1945 ela foi capturada e executada aos 24 anos, e 18 dias depois de sua execução, a Holanda foi liberada. Durante a ocupação nazista, aproximadamente 3/4 da população judaica holandesa foram mortos. Felizmente, as irmãs Overstegen sobreviveram à guerra e tiveram uma vida longa. E em 1996, as duas criaram a Fundação Anne Scheft para homenagear o legado da sua amiga. I am on a whole nother level. Barely only fought you over 'cause you let 'em.